Bom, gente, por falha técnica minha, eu já estava fazendo os exercícios, né? E não estava gravando. Às vezes eu faço isso sem querer. Então vamos lá, ó. O exercício 3. A bateria de aço do chumbo de uso automotivo é constituída de uma série de 6 pilhas iguais. As semi-reações envolvidas são. Então deu. Aí pediu a equação global de descarga da bateria. Quem tem o maior valor aqui, ó, é o cátodo. O menor valor é o ânodo. Aí eu vou ter que inverter essa equação. Então, quem está antes, eu vou colocar. Quem está antes, eu coloco depois. Quem está depois, eu coloco antes. Então, a primeira eu inverto. A segunda, eu copio normalmente. Então, 2 elétrons que saíram foram os 2 que chegaram. Eu cancelo, aí eu copio o que tem na setinha nos 2 antes das duas equações. Aí eu vim aqui e copio. E copio o que sobrou depois das duas equações. Aí isso eu fiz o quê? A global. Bom, aí pediu, escreva a semi-reação que ocorre no polo negativo do dispositivo. No polo negativo é aquela que eu inverti, ó, que eu fiz a inversão. Então, ela é aqui, ó, certo? Então, era só fazer a inversão dela, ela é o polo negativo, que é o tal do ânodo. Aí, nós viemos aqui na letra C, ó. Determine o ΔE nas condições que a voltagem, né, a DDP da pilha, nas condições padrão que pode ser verificada nos terminais externos, da bateria. Então, vamos lá, ó. Então, é uma associação em série, né? Assim, a DDP vai ser a soma das DDP de cada pilha. Então, eu vou fazer o ΔE. E maior menos da fórmula menos o E menor, né? Que no caso é negativo mesmo. Então, eu faço o ΔE. O ΔE da pilha foi 2,05 volts. Como é uma associação de pilhas, para eu achar a DDP dessa bateria é 6 vezes 2,05. Isso dá 12,3 volts. Aí veio o exercício 2. 4. A pilha comum que foi inventada no século XIX é representada por tem carvão no meio, a pasta de óxido de zinco e cloreto de amônio, né, constituindo o polo positivo, o ânodo, né, polo negativo constituído por zinco metálico. Aí pergunta, deu as semi-reações que ocorrem na pilha, e essas equações estão com setas nos dois sentidos, ou seja, estão em equilíbrio químico, né? Condição de equilíbrio químico. Então, fala assim, a partir das informações, responda a seguir. Baseado no seu conhecimento de eletroquímica, quando a pilha cessará em seu funcionamento? Quando houver consumo dos reagentes em proporção suficiente para que o sistema atinja o equilíbrio. Então, na hora que atingir, vai ter, né, o consumo dos reagentes e isso vai fazer entrar em equilíbrio. Na hora que entrar em equilíbrio, o que vai acontecer? Vai parar de funcionar a pilha. Aí veio a letra B. A letra B pediu, escreva a semi-reação global dessa pilha e indique qual é a espécie que sofrerá oxidação e qual sofrerá redução. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, duas equações. A de menor valor eu vou inverter, porque ela constitui o polo negativo. A de maior valor eu vou manter, ela constitui o polo positivo. Então, o que é inverter? O que está antes eu ponho depois, o que está depois eu vou pôr antes. Aí, vim aqui e fiz. A segunda eu mantive. Nesse caso aqui, a minha não coube tudo na frente. Aí eu fui lá e cortei 2 elétrons antes com 2 depois. Copiei tudo que sobrou antes da seta nas duas equações.
como se fosse lei de Hess, né? Copiei o que sobrou depois da seta das duas reações. Aí perguntou quem é a espécie que vai sofrer oxidação e qual a que vai sofrer o quê? Redução. Oxidação é no polo negativo. Então, quem que é? O zinco. Redução, né? Polo positivo. Então, quem está no polo positivo? O MnO2. Aí, pediu para calcular o ΔE dessa pilha. Aí, eu vou fazer o quê? E maior menos E menor. Então, mais 0,737 menos da forma, usei o parênteses porque o número é negativo. Menos 0,763. Troquei o sinal, a DDP da pilha deu mais 1,5 volts. Então, em DDP, eu tenho que pôr, não posso pôr só 1,5, eu tenho que pôr mais 1,5. Agora, voltando, né? Eu vou fazendo junto. Relógios e cronômetros, vamos lá. Relógios e cronômetros utilizam frequentemente uma pilha de mercúrio que viabiliza seu funcionamento. Dadas semi-reações, qual espécie atua como agente redutor? Seu potencial de oxidação é maior ou menor que o agente oxidante? Então, vamos lá. Então, se a gente observar na equação, o zinco oxida, né? E, portanto, atua como agente redutor, certo? Seu ERED é menor, e é por isso que sofre a oxidação. Aí veio a letra B. Indique o fluxo de elétrons nessa pilha. Então, os elétrons saem do eletrodo de zinco para o eletrodo constituído de óxido de mercúrio. Então, ó, os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o óxido de mercúrio. Vamos continuar aqui, ó. Aí falta só 2 exercícios, o 6 e o 7. Então, exercício 6 e 7, ó. As baterias de chumbo usadas em automóveis possuem como eletrodos placas de PbO2 imersas em solução de ácido sulfúrico concentrado de densidade igual a 1,280 gramas por centímetro cúbico. As semi-reações que ocorrem durante a descarga da bateria são: após um bom funcionamento, Paulo notou que o seu carro não estava funcionando bem e ele acreditou que o problema estava na bateria. Como ele pode ter confirmado se a bateria estava descarregada? Sugira um método e justifique. A medição, então, quando eu fui explicar, né? Então, o que eles têm que ver? É a medição da densidade, da solução presente na bateria seria um parâmetro útil, visto que a água formada, né, ó, olha aqui para você ver, tem a água sendo formada, ó, acaba por diminuir a densidade da solução.
valores próximos de 1 grama por centímetro cúbico indicariam a descarga quase completa da bateria, enquanto valores próximos a 1,280 grama por centímetro cúbico indicariam que a bateria está ainda carregada. Agora nós vamos para o 7. A figura abaixo representa uma pilha utilizada como fonte de energia para relógios eletrônicos e calculadoras constituída de zinco e óxido de prata. Certo? Aí fala, a respeito dessa pilha, indica afirmativa falsa. Bom, maior valor, polo positivo, chamado de cátodo. Menor valor, polo negativo, chamado de ânodo. O eletrodo de zinco cede elétrons? Sim, porque aqui é o polo negativo. Tem que inverter essa equação, né, no caso, mas isso está correto, né? Porque é o polo negativo. A força eletromotriz da pilha é de aproximadamente 1,60 volts. É a falsa, tá? Então, vamos lá. Delta E vai ser maior valor menos menor valor. O delta E vai dar 1,594 volts, que é o que está na letra B. C. Nessa pilha, o cátodo é o óxido de prata? Sim, que é o polo positivo. A reação espontânea da pilha é... Então, vamos pegar a primeira equação e inverter. 2Ag, 2OH-. Ag2O mais 2 elétrons. Nossa, a Juliana está dormindo agora. Eu tenho que inverter, é a segunda equação. Então, eu vou pegar a segunda equação e vou inverter ela. A primeira, né, eu já podia ter copiado, copia igual. Aqui, ó, eu vou copiar primeiro aqui em cima, ó, copia igual. Bom, o que a gente tem? 2 elétrons que tá aqui, 2 aqui. Aí eu vou copiar tudo que sobrou antes da seta das duas. Então, vai ser Ag2O mais Zn mais H2O. Depois, o que sobrou depois? ZnOH2. Ah, e tem o detalhe. O Zn... O que vai acontecer? Esse 2OH- eu esqueci de cortar. Tem que cortar com esse daqui. Então, vai ficar ZnOH2 mais 2Ag. Então, essa daqui tá errada, porque aqui não ficou dessa forma igual tá aqui em cima, certo? O eletrodo de menor potencial padrão de redução, quem tem o menor valor é o polo negativo. E ele cede elétrons porque é da onde saem os elétrons da pilha mesmo, tá? Então, aí, gente, ficou, né, correto agora, certo? Então, até a próxima aula.